Neste exato momento, predadores invisíveis a olho nu se infiltram no seu mundo. Suas defesas serão inúteis contra sua força impressionante. Eles causarão desfigurações grotescas, farão você sangrar por todos os orifícios e até mesmo paralisarão os órgãos vitais de seu corpo. Eles farão praticamente de tudo para sobreviver por mais um dia, mesmo que isso signifique matá-lo. Não se faz ideia do potencial que eles têm para criar uma doença grave. O que mais assusta é de onde o próximo micróbio assassino virá e que forma ele terá. Eles são apenas parasitas, mas para quem foi infectado por eles, sabe que na verdade são parasitas assassinos. Os parasitas são os organismos mais bem-sucedidos do planeta. Eles vivem dentro ou sobre outras criaturas, os chamados hospedeiros. Na relação parasitária, precisam haver duas partes, um hospedeiro que perde e um parasita que ganha. Existem inúmeros organismos que sobrevivem às nossas custas. Não podemos vê-los, porque são células perfeitamente adaptadas para viver infiltradas, se alimentando, crescendo e respirando dentro de nós. São bombas relógio biológicas, imperceptíveis até a hora de atacar. Para muitos parasitas, a parte mais importante de sua história ou ciclo de vida é se esconder e esperar. Eles atacam quando menos se esperam, como Monielle está prestes a descobrir. Maio de 2011. Monielle tem 54 anos, é portadora de diabetes tipo 2 e notou alterações no seu membro inferior direito. Eu comecei a sentir fortes dores nos meus pés, junto com uma queimação que às vezes subia para as minhas pernas. Percebi que com o tempo fui perdendo a sensibilidade do meu pé direito e isso piorava durante a noite. E depois surgiram feridas. Quando procurei um médico, descobri que era diabético. A doença já estava avançada e aquela ferida no meu pé era mais grave do que eu imaginava. A ferida que está no pé de Monielle é típica do pé diabético, uma fisiopatologia comum aos portadores dessa doença. No caso, houve um comprometimento da vascularização local e sequente dano nas estruturas teciduais adjacentes, originando a úlcera. Bem, nesse tipo de úlcera por vascularização ineficiente é comum o aparecimento de tecido necrótico, já que a quantidade de oxigênio e nutrientes é incompatível com a vida. A exposição dos tecidos pela lesão torna o meio propício para a colonização de bactérias, podendo evoluir para um quadro infeccioso, atingindo tecidos mais profundos. Os cocos aeróbios gram-positivos são os mais comumente encontrados em infecções por ruptura de pele. Os Staphylococcus aureus e os Streptococcus beta-hemolíticos são os mais comumente isolados. O quadro se torna ainda pior quando feridas crônicas se desenvolvem, pois a flora se torna mais complexa, agora com enterococos, proteus, pseudomonas e bactérias anaeróbicas. O quadro pode sofrer uma severa complicação caso a ferida seja infectada por um tipo de coco gram-positivo denominado Streptococcus pyogenes, acarretando um quadro de fasciite necrosante. Quando tive a consciência de que aquela ferida no meu pé era a porta de entrada para parasitas assassinos, só passou uma coisa pela minha cabeça: eu preciso me livrar disso. A fasciite necrosante é uma infecção bacteriana de progresso rápido e com potencial letal elevado. A infecção usualmente se inicia na face superficial e posteriormente atinge os tecidos moles profundos. O diagnóstico é difícil, sendo a maioria dos casos diagnosticados apenas em necrópsia. Os pacientes não tratados evoluem com sepse grave em até 24 horas. Eu estava desesperada, procurei por muitos especialistas e nenhum colocava a situação a meu favor. Muitos diziam que a ferida era de difícil cicatrização e que eu corria o risco de amputar o meu pé. O médico de Monielle passou a buscar alternativas mais eficientes. A preocupação naquele momento era a cicatrização da ferida de forma segura, protegendo contra infecções secundárias, tais como a fasciite necrosante. Numa busca incessante, a doutora Bárbara Schena propôs uma terapia à base de larvas. A terapia que eu decidi realizar é a base de larvas. As larvas, elas atuam no desbridamento do tecido necrótico, através do seu aparelho sugador. A vantagem dessa técnica é que, além da desinfecção, a retirada do tecido necrótico é muito mais precisa do que em processos cirúrgicos. Isso porque as larvas são necrobiontófagas, ou seja, elas rejeitam tecidos vivos. As larvas promovem o desbridamento através de enzimas digestivas que depositam nos tecidos. A grande sacada em utilizar larvas de dípteros é que elas depositam, junto com as enzimas digestórias, uma substância que tem ação antimicrobiana.
principalmente contra Streptococcus pyogenes e Streptococcus pneumoniae, pois o tubo digestório dessas larvas abriu um comensal, Proteus mirabilis, que secreta metabólitos altamente letais para bactérias. Quando recebi a notícia de que seria tratada com larvas, foi um susto, mas não tinha o que fazer, era a minha única solução. Não gosto nem de imaginar o que poderia ter acontecido comigo se eu não tivesse interrompido o crescimento daquela ferida. Graças ao tratamento larval, a úlcera de Monielli estava totalmente desbridada em apenas uma semana. Em outros tipos de tratamento, poderíamos não ter obtido esse resultado. A úlcera poderia continuar na pele dela por meses ou até mesmo anos, sendo uma porta perfeita para bactérias oportunistas. Maio de 2002, São Paulo, Brasil. Vitória Pratos passou por uma cirurgia cardíaca. Decorridos um tempo após a cirurgia, Vitória é acometida por fortes dores abdominais e um estado febril constante. Achei que o uso deles melhoraria a minha vida, mas só piorou. No começo, os médicos desconfiavam que fosse DST, porém sem resultados positivos continuaram a investigar. Após mais exames, os médicos diagnosticaram colite pseudomembranosa, patologia causada pela bactéria Clostridium difficile. E por que essa doença logo após um procedimento cirúrgico tão delicado? Estava com esperança de melhorar, mas só piorei com os inúmeros antibióticos que tive que tomar. Um dos antibióticos usados no pós-operatório é a vancomicina, que foi o que prescrevi para minha paciente. Porém, sempre há riscos de efeitos colaterais, e foi o que aconteceu com Vitória. Após um tempo em tratamento, ela desenvolveu colite pseudomembranosa, causada pela bactéria Clostridium difficile. A colite é uma inflamação do cólon, que acontece quando, em determinadas circunstâncias, a bactéria lesiona o intestino grosso, por meio de sua toxina, levando à diarreia e ao surgimento de placas esbranquiçadas no interior do cólon. O Clostridium difficile, um bacilo gram-positivo anaeróbico estrito, faz parte da microbiota intestinal humana, mas em grandes quantidades ele pode ser maléfico para a saúde. O Clostridium difficile produz toxina A e toxina B. A toxina A tem seu efeito primário no epitélio intestinal humano. Já a toxina B atua primeiramente na quimiotaxia, mais especificamente no tropismo celular. Essas toxinas estão inclusas nos fatores de virulência, que está incluso o fator de adesina, hialuronidase e formação de esporos. O uso de vancomicina acabou matando as bactérias saudáveis do intestino, desequilibrando a microbiota. Isso fez com que Clostridium se proliferasse e acabasse com as noites tranquilas de Vitória. Toda manhã acordava vomitando. Ia para a faculdade e me sentia mal o dia todo. Sentia muita dor e tive febre. Não me alimentava direito, porque sentia náusea toda vez que eu comia, sem contar as constantes diarreias que eu tinha todo dia. A vancomicina também é utilizada para o tratamento de colite pseudomembranosa, mesmo sendo a causa do desequilíbrio intestinal de algumas pessoas que a tomam. Ela tem um amplo espectro de ação, atuando em praticamente todas as bactérias gram-positivas aeróbicas e anaeróbicas. Depois desse tratamento, metade dos pacientes mantém-se positivos para essa toxina e 25% tem episódios recorrentes de diarreia. Foi o que aconteceu com Vitória, os antibióticos dados não estavam fazendo efeito. Tinha perdido as esperanças, não sabia mais para onde recorrer. Continuava tomando os remédios, mas as dores e as diarreias não paravam. Foi quando um dia meu médico me ligou dizendo que tinha achado a solução dos meus problemas. O médico tinha visto uma luz no fim do túnel. Vitória foi correndo ao hospital e recebeu a notícia de que poderia ser curada com um transplante de microbiota fecal. Estranho no começo, e ri quando meu médico disse que é bastante usado na veterinária, principalmente no tratamento de diarreia equina. Mas quando ele diz que esse tratamento já é feito em humanos, tem 90% de cura, com relatos de casos curados com apenas uma intervenção, que o material é disponível e barato, não pensei duas vezes e aceitei. Apesar da colite ser mais comum em ambientes hospitalares, está cada vez mais comum sua aquisição na comunidade por pessoas jovens, saudáveis e sem contato hospitalar anterior, graças ao uso indiscriminado de antibióticos. O termo que tem sido usado é transplante de microbiota fecal. O tratamento é feito pela colheita de fezes que devem ser misturadas em solução salina, homogeneizadas e administradas de imediato. O paciente deverá ter feito um tratamento com vancomicina e preparação intestinal com polietilecoglicol. No caso do Clostridium, o tratamento da microbiota fecal favorável é através de colonoscopia, sonda nasogástrica e enema administrado em casa. O que escolhi para a Vitória foi a colonoscopia. É um exame que permite a visualização indireta do interior do reto, através de um tubo flexível introduzido pelo ânus, contendo em sua extremidade uma mini câmera. A aplicação inicial permite distribuir o material por todo o cólon, podendo seguir-se aplicações por enema. Nesse tratamento, a nova flora intestinal restabelece o controle sobre o crescimento da colônia patológica,
Clostridium difficile, e restabelece as funções normais do intestino. O doador deve ser saudável, com dejeções diárias, e deverá ser avaliado para despistar a presença de Clostridium difficile, outras bactérias intestinais e parasitas, além de outras doenças transmissíveis, sífilis, hepatite e HIV. Um estudo revelou que antes do transplante da microbiota fecal, um portador de E. coli apresentava bactérias atípicas em sua flora intestinal. Porém, 2 semanas após o transplante, o paciente apresentava uma microbiota altamente semelhante à do seu doador. 33 dias após a infusão, a microbiota era praticamente predominante à do doador. Realmente, esse procedimento parecia ser a salvação de Vitória. Depois de uns dias já estava me sentindo melhor. Vitória volta ao hospital para fazer novos exames e o resultado foi surpreendente. Tinha dado resultado negativo para a bactéria devastadora, o Clostridium difficile. Vários tratamentos diferentes têm sido pesquisados e testados, porém nenhum deles tem a mesma eficácia e relação custo-benefício que o transplante da microbiota fecal. Até mesmo a vancomicina apresenta mais casos de recorrência do que o transplante fecal. Ainda assim, existem pré-requisitos para o uso dessa terapia. O uso de probióticos no reequilíbrio da flora intestinal foi usado como um tratamento complementar à antibioterapia a diarreias recorrentes. Porém, mais estudos são necessários para definir a dosagem e a duração do tratamento com probióticos. Após o transplante, Vitória pode sorrir novamente e voltar a ter a sua vida de antes. Agosto de 2001, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ana Paula Madeira, 30 anos, era uma trabalhadora que dedicava a maior parte do seu tempo em seu emprego e com sua família. Eles eram muito unidos, possuindo uma vida tranquila. Costumavam visitar regularmente o posto de saúde da sua região em busca de uma melhor qualidade de vida. Até que um dia, ela começou a ter sensações estranhas e muita sensibilidade no dente. Então foi procurar o dentista para ver do que se tratava. Era uma coisa horrível, ficava me incomodando. Não conseguia me alimentar direito. Ao chegar no dentista, o mesmo verificou que Ana Paula tinha uma cárie profunda, que penetrou no canal radicular e que seria preciso uma terapia endodôntica para eliminá-la. Depois de passados alguns dias do tratamento, Ana começou a sentir febre, dores abdominais e prostração. Retornou ao posto de saúde em busca de soluções para o seu problema. Chegando lá, foi encaminhada para o médico responsável pelo posto de saúde que prescreveu alguns antibióticos. Pensei que após essa medicação estaria curada e livre das dores e que retornaria à minha antiga vida. Passou mais um tempo e as dores foram aumentando e ninguém sabia o que se passava com Ana. Em busca de soluções, o médico pediu uma hemocultura para saber os tipos de bactérias que poderiam estar causando esse incômodo. Após a chegada ao resultado da hemocultura, o médico se assusta com as bactérias ali presentes. As bactérias encontradas foram Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae e Enterococcus fecalis. Os planos sobre o futuro de Ana agora não eram certos e sua vida estava se tornando angustiante e cheia de incertezas e dúvidas. A Klebsiella pneumoniae e a Enterobacter cloacae são bactérias gram-negativas, muito perigosas, pois apresentam alta resistência aos antibióticos e são fermentadoras de lactose, isso que pode acarretar num quadro de choque séptico. Já o Enterococcus fecalis é uma bactéria gram-positiva que também apresenta alta resistência aos antibióticos e ela se destaca por causar infecção biliar, cardíaca, meningites e uma possível sepse. Ainda me sentia mal. Minhas dores abdominais aumentaram e me senti extremamente fraca. Essa minha fraqueza aumentou quando soube o que as bactérias realmente poderiam causar. Meu sentimento já não era mais dor, era uma mistura de incerteza, medo de morrer. Percebi que era algo realmente sério quando os antibióticos não estavam mais fazendo efeito. Mas essas dores eram somente o começo. A situação se agravava e o médico se desdobrava em busca de soluções. Estudando o caso do paciente de frente para trás, procurou a ajuda de outros médicos. Foi aí que surgiu o tratamento pela bacteriofagia usando o método da fagoterapia. Esse caminho foi o único encontrado. A bacteriofagia é um procedimento relativamente novo e que visa destruir as bactérias causadoras de doença através do vírus. Seria como deixar a bactéria doente. Ela facilita seu uso por ser administrada em dose única, apresentar alta especificidade, atenuação da virulência das bactérias após o seu uso, rápido isolamento de um novo fago e baixo custo.
Outra vantagem reside na ausência de efeitos paralelos indesejáveis, como a destruição de bactérias úteis ao organismo ou que competem com bactérias nocivas, o que ocorre muitas vezes com o uso de tratamentos com antibiótico. Essa nova forma de tratamento me encheu de esperanças. Pensei que essa dor já não me pertencia mais e que poderia sair dessa. Meu pensamento de que eu não sairia dessa foi substituído por eu brincando com a minha filha, levando meu filho para passear. Mas um balde de água fria acabou caindo sobre sua cabeça quando soube que o tratamento apresentava algumas desvantagens. Seus olhos se encheram de lágrimas e suas esperanças estavam mergulhadas no meio delas. Os problemas da bacteriofagia implicam em espectro de hospedeiros bacterianos relativamente estreito, reconhece a necessidade da identificação prévia das bactérias envolvidas na infecção para isolamento de fagos específicos, presença de toxinas nos lisados brutos e eliminação rápida de partículas de fadigas de circulação devido ao sistema retículo endotelial. Mesmo sabendo desses problemas, Ana Paula Madeira aceitou o tratamento, vendo que essa era a única alternativa de sobrevivência, já que as bactérias conseguiram entrar na sua corrente sanguínea. Ela teve que deixar sua família e se deslocar até São Paulo para fazer o tratamento. Após algumas semanas, Ana Paula foi visitar o médico que salvou sua vida, totalmente emocionada com sua nova jornada.